A minha primeira experiência com a internet já foi há muitos anos. Que há 20 anos, mais, talvez. Não sei. Já não me lembro. Não, deve ter sido o correio eletrónico. Foi, seguramente. Aqueles telepaques, os primeiros. Sim, sim, tinha modem em casa, tinha modem e eu via-se a discar o número, não é? E discava-se e às vezes funcionava, não é? Depois tinha que se desligar para não estar a gastar, não é? Mas antes disso já tinha experimentado muito a internet, nomeadamente o correio eletrónico. Nas buscas e isso era de facto bastante fraco, não é? Não ajudava muito, mas já se ia lá. O Google foi muito importante, não é? Para mim, pelo menos, para verificar as possibilidades imensas da internet como arquivo. Depois, quando foi mesmo com a possibilidade do arquivo, enfim, e da comunicação de todo o género, quando aparece, quer dizer, quando se desenvolvem processos de comunicação interpessoal como o Skype e por aí fora, verifica-se que, embora parecendo que não haja controladores, não é? Sabemos que há alguém que controla esses novos meios, mas é de facto são formas de comunicação sem paralelo na história da humanidade, não é? Portanto, alterando a nossa maneira de estar no mundo. Eu acho que é a internet e a linguagem digital, não é? É as duas juntas, não é? Porque poderia haver internet sem haver uma linguagem digital que fosse comum para todas as formas de conhecimento e de disseminação de conhecimento. Eu acho que a revolução é quando as duas se juntaram. E, portanto, os mesmos zeros e uns são utilizados para a comunicação oral, para a comunicação escrita, verbal e para o audiovisual. A partir do momento em que todos utilizam a mesma forma técnica de comunicar, a mesma tecnologia, aí é que se altera de facto, aí é que se vê como há uma revolução nessas formas de comunicar. Quando nós quando nós vamos ao site da RTP, ou da SIC, ou da TVI, ou da BBC, e lemos uma notícia que não tem vídeo, e quando vamos ao New York Times, ou ao Público, ou ao Correio da Manhã, e vemos um vídeo que não tem texto escrito, e quando vemos as entrevistas feitas na Rádio Renascença, que são em vídeo, então tudo muda nas formas de comunicar. Eu julgo que é aí que é a grande revolução. É claro, pois a internet tem essa capacidade de disseminação, embora seja preciso depois também uma certa literacia para a utilizar, não é? Eu verifico facilmente que há muita gente que tem dificuldade em utilizar chegar a bom termo numa busca no Google, não é? Porque não encontra a primeira. E depois é preciso refinar a busca, e, portanto, para refinar a busca é preciso saber refinar a busca. Embora pareça simples, eu vejo tanta gente que não é capaz, que afinal não é assim tão simples, não é? De forma que informação a mais, ou muita informação, não significa que se chegue à informação certa. E a palavra que o João usou, que é distribuição, a distribuição é de facto a grande questão para os média hoje. E eu acho que isso não tem sido relevado nos estudos de comunicação. É que, assim como havia um problema de distribuição para os jornais chegarem, fosse a cavalo, ou de caminhonete, ou de comboio, a Bragança e a Faro e a Paris, onde fosse, também há um problema hoje que é como é que eu vou distribuir este documentário que estou a fazer, que quer
como é que eu vou distribuir? Como é que eu vou distribuir o meu jornal na internet? E quem tiver o segredo, ou tiver mais inteligência ou mais capacidades para distribuir, vai ganhando a concorrência, não é? Os jornais estão nesse processo de procurar meios de distribuir, e por isso é que o jornalismo escrito está a alterar-se, acho eu, profundamente na sua versão internética. É porque, como querem os cliques, está a mudar elementos básicos do jornalismo, do ponto de vista formal, pelo menos, como o título e o lead. Sem falar depois no resto das notícias. Mas, quer dizer, o título e o lead hoje em dia são totalmente diferentes do que eram no tempo do jornalismo da imprensa escrita, não é? A busca do clique também altera a forma de estar dos jornalistas da imprensa escrita e aproxima-os dos jornalistas de televisão que andam atrás das audiências. Isto é, os jornalistas dos jornais criticavam a televisão por andar atrás de audiências e agora andam eles atrás de audiências para as suas notícias concretas. Coisa que se calhar nem os jornalistas de televisão faziam. Portanto, há uma série de mudanças que estão a ocorrer, sendo que para mim a principal é mesmo esta mistura do oral, o visual e o verbal nos média. Eu acho que ainda há, o futuro a Deus pertence, portanto eu não costumo fazer previsões sobre o futuro, embora possamos tentar descortinar tendências. Mas acho que para já ainda há, digamos assim, o core business dos média. A televisão é audiovisual, a rádio é oral e o jornal é verbal. Não quer dizer que depois não tenham os outros materiais, mas como esse ainda é o core business, e não apenas o negócio no sentido económico, mas a atividade principal se eu trabalho num jornal, é escrever notícias. O jornalismo escrito tem características que são diferentes das do jornalismo de rádio e do jornalismo de televisão, portanto ainda existe esse caráter fundamental, essencial do média rádio e do média imprensa escrita e do média televisivo. Não quer dizer que não esteja sempre a haver tremores de terra com sequelas a todo o momento que agitam isto, mas eu penso que ainda existe esta essência em cada um dos média. E, portanto, não sei prever se vai acabar. Não sei se vai acabar esta divisão, não é? Porque, por exemplo, se vamos a conduzir, não podemos não devemos ver vídeo, televisão, mas se impuserem os carros sem condutor, se calhar já podemos, e então se calhar já não faz tanto sentido haver rádio no automóvel como o audiovisual no automóvel, não é? Vai depender, não sei. Ontem, nos Estados Unidos, houve a primeira morte de um peão, uma senhora, por um carro sem condutor, que por acaso era da Uber. Não sei se os carros sem condutor vão ter o sucesso que nós pensamos, porque os museus de ciência estão todos cheios de invenções que falharam. Bem, eu para já, eu começaria por dizer o seguinte: eu acho que nós, os seres humanos em geral, estamos agarrados a palavras. E a palavra ganha tanto peso que depois estamos presos a um conceito que está associado à palavra e não conseguimos sair dele. É o que eu acho que acontece com televisão. Portanto, quando se fala de televisão, digamos que a maioria das pessoas pensa no televisor e pensa num determinado tipo de conteúdos e de formas de os apresentar próprios do televisor, isto é, a televisão broadcast. Ora, o que eu acho que nós não podemos definir um média com essa simplicidade.
E, de facto, para mim, televisão é um determinado tipo de conteúdos numa determinada linguagem. O que define televisão não é o televisor, não é... Enfim, é sempre preciso uma tecnologia para aceder à televisão. Mas o que define televisão hoje, ao fim de 50 anos, em que ela se desenvolveu, criou formas próprias de comunicar, é a linguagem e é essa linguagem aplicada, concretizada num determinado tipo de conteúdos. E se esta for, e é, no meu caso, é a minha definição de televisão, para mim, a televisão não está a morrer. Está a dar muito dinheiro aos donos da Netflix, por exemplo. Netflix é televisão. Porque se nós pensarmos assim, mas por que raio é que a Netflix faz séries? As séries é o quê? É um conteúdo inventado pela televisão numa linguagem inventada pela televisão, a partir da linguagem do cinema, mas não só, e, portanto, originou algo que é típico da televisão, a série. E, portanto, quando nós vemos vamos à Netflix e vemos a Netflix a fazer séries e que depois, quer dizer, repare bem o absurdo que isto tem se nós pensarmos que a Netflix não é televisão. Eu vou à Netflix, olha que bom, a Netflix hoje colocou em linha uma nova série, que são 12 episódios e vamos poder vê-los todos de seguida. Eu pergunto, mas então porquê é que não fez só um episódio? Não fez um romance, por hipótese, em audiovisual. Porquê é que fez qualquer coisa que é em episódios, que são 12 ou 13, que é a mesma coisa que a televisão costumava fazer desde há 50 ou 60 anos? Não é? Porquê? Porque está a utilizar a linguagem e um tipo de formatação do conteúdo próprio da televisão. E, portanto, para mim, isso é televisão, o que a Netflix faz. E, portanto, há uma série e outra de características da comunicação televisiva que a televisão, de facto, inventou, foi buscar ao jornalismo e foi buscar à rádio e foi buscar ao cinema, mas criou a sua própria linguagem, os seus próprios conteúdos, e é isso que eu chamo de televisão. Portanto, para mim a televisão não está a morrer, pelo contrário, está-se a desenvolver de uma maneira absolutamente extraordinária através da internet, nomeadamente através da Amazon, da Fox Play e por aí fora, que são formas de apresentar conteúdos em linguagem televisiva e numa formatação desses conteúdos que é também uma invenção da televisão. Pronto, depois, dito o lado da sunny side of the street, vamos agora para o lado da sombra da rua, que é o lado da decadência da televisão broadcast. Não há dúvida nenhuma que é um modelo decadente, porque há uma parte da população que já não se identifica com aquela forma de comunicar e já não aceita que se tenha que estar à espera de um programa para começar, que se tenha que ver um intervalo de publicidade, mesmo com a box. Não, há outras maneiras, através da internet, de comunicar, de receber os conteúdos. Pronto. E, portanto, esse modelo, de facto, está em crise, o que não significa que vai morrer. Mais uma vez, eu não sei fazer previsões, não sei se o modelo broadcast vai morrer. Eu diria que não, por uma razão simples. É que não é a tecnologia que determina o ser humano, mas é o ser humano que determina a tecnologia. E, portanto, o ser humano gosta de estar em contacto com outros seres humanos. Não é? E a televisão generalista, broadcast, ainda é um lugar de convívio. Não é? É um lugar em que há determinados conteúdos que têm um brilho enorme em termos de comunicação e de relação social. Temos o futebol, por exemplo. O futebol ou outros desportos. Quer dizer, ver uma final, ver um jogo da seleção nacional no televisor, com os amigos, com outras pessoas, em direto, com o intervalo que existe no campo de futebol, não é? Com o intervalo que dá para a gente discutir, conversar, falar das famílias, falar da primeira parte, ir buscar umas cervejas, ir buscar umas pipocas ou umas sanduíches,
uns coratos como o outro. Quer dizer, isso é insubstituível para, acho eu ainda, para o ser humano. O ser humano ainda não mudou o suficiente para que isto não seja algo de importante para nós, esta convivência, que são aqueles momentos frívolos que são os mais importantes às vezes na vida dos seres humanos. Não é? Portanto, isso é insubstituível. Outros casos são, por exemplo, as tragédias. 11 de setembro, que eu assisti nos Estados Unidos. A queda da ponte entre os rios, que assisti cá 6 meses antes do 11 de setembro nos Estados Unidos. A morte da princesa Diana. Agora, em Espanha, há dias, a morte de uma criança, uma criança que desaparece e que os jornalistas espanhóis, os médias espanhóis, descobriram agora que a televisão espanhola estava a ficar como a nossa. Eles não dizem isto porque não a conhecem a nossa, mas ficou de repente, que é a televisão espanhola agarrou o caso do pequeno, do miúdo, Gabriel, se não me engano, que era assim que ele se chamava, que desapareceu, depois se encontrou o corpo, não é? E fez uma programação intensíssima em torno de um caso, de uma pessoa que desaparece, quer dizer, que acontecem todos os dias, mas pegou naquele caso, era uma criança, etc, etc. E a sociedade precisa desses momentos, os seres humanos precisam desses momentos, não é? E, para surpresa de jornalistas espanhóis, a televisão espanhola fez aquelas emissões chamadas lençol. Não acabam, como nas tragédias normais do 11 de setembro, da queda da ponte entre os rios, etc. Não é? Em que as pessoas precisam de estar ligadas e precisam de estar direto. O direto é fundamental nesse sentido, porque tem uma vibração visceral entre o que está a ser transmitido e eu que estou a receber no mesmo instante. Portanto, como isso não tem ainda substituto, eu julgo que a televisão generalista ainda pode ter aí um espaço. Embora, lá está, as Amazonas e esses gigantes estão a roubar transmissões desportivas à televisão generalista porque têm mais dinheiro disponível. Não é? Mas, enfim. E também há outro aspecto que eu às vezes penso que as pessoas se esquecem. Ok, os jovens não veem a televisão broadcast. Mas é porque são jovens também. E daqui a 20 anos? E daqui a 40 anos? Quando estiverem velhos e cansados? Vão procurar coisas na internet ou vão sentar-se no sofá a ver a Júlia Pinheiro do século XXII? Não sabemos, não é? Não sabemos. É como o telemóvel. Há um período na idade dos mais novos em que utilizam muito mais do que noutro período, que é o período em que precisam de solidificar a sua identidade, em que precisam de estar em contacto permanente com os amigos, que precisam de criar esses amigos, criar a sua sociedade, digamos assim, não é? Quando isso está pronto, está feito, quando eu já tenho mais identidade, mais autoestima, já não preciso tanto de passar a vida a escrever mensagens, não é? Há outras coisas para fazer, não é? E, portanto, quer dizer, aquele período em que se usa muito o telemóvel, depois também para, não é? E, portanto, tudo, telemóvel vai ser tudo na vida das pessoas. Não é verdade. E os mais velhos, depois, utilizam o telemóvel por trabalho durante o dia e depois já à noite não querem saber do telemóvel, não é? Querem ver uma série da Netflix, ou um programa na SIC, ou na TVI, ou na RTP. Mas o que é que estão a ver no iPad, o que é que estão a ver no computador, o que é que estão a ver no telemóvel? Se calhar estão a ver conteúdos em linguagem televisiva e conteúdos de tipo televisivo. Por exemplo, os youtubers, o que é que fazem? Fazem comunicação do tipo televisivo. Mal feita, amadora, com improviso, com algum improviso negativo, mau, mas, na verdade, o que é o YouTube se não televisão? Há vídeos de youtubers portugueses que têm 6 milhões de visualizações, não é? Não são todas em Portugal.
são muitos no Brasil, em Angola, em Moçambique, portanto os próprios youtubers aprenderam a articular a fala de maneira a abrir as vogais e tal, para serem entendidos noutros países, não é? Portanto, aquilo é um negócio, não é? Mesmo que eles tenham 14 anos, é um negócio, não é? Agora, também é verdade que podem ter muitas visualizações, mas um programa de televisão tem essas visualizações, tem muitas visualizações em simultâneo e isso é importante. É importante porquê? Porque se eu quiser chegar com uma campanha de publicidade de uma marca de automóveis ao maior número possível, o mais depressa possível, é mais fácil chegar a essas pessoas nessas condições através de uma campanha televisiva. Porque os programas são vistos por 100 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão em Portugal, não é? Mas naquele momento, naquele dia. Portanto, amanhã as pessoas já sabem que existe aquele novo modelo de automóvel. Enquanto se eu puser nos youtubers e noutras formas de comunicação, vai demorar mais tempo a chegar a tantas pessoas, não é? Portanto, essa capacidade que a televisão ainda tem, ou que continuará a ter, lá está, não sei, ainda é muito importante para a publicidade, porque senão já tinham ido embora, não é? Okay? De forma que acho que isso também não mata, não é isso que vai matar a televisão. O que acontece é que esta é uma morte triste, porque é uma morte lenta, digamos assim, da televisão generalista. Não sabemos se vai morrer, mas a doença, chamemos-lhe assim, é uma doença prolongada. É uma doença prolongada, porque a televisão faz o quê? O que é o negócio do média televisivo? Se calhar de todos, mas do média televisivo. É fazer conteúdos que possam ser vistos pelo maior número possível de pessoas disponível a uma determinada hora. Quem é que está disponível? Os mais velhos, geralmente, não é? A população está a envelhecer, a televisão envelheceu, e a tendência então será, se eu faço televisão para quem está disponível, faço televisão para os mais velhos. Ora, se faço televisão para os mais velhos, estou a afastar ainda mais os novos. Ora, se os novos vão embora, então ainda tenho que fazer a televisão ainda mais para os mais velhos, não é? E então este processo torna-se, a certa altura, impossível de escapar e até chegarmos ao momento em que só os mais velhos é que vão ver uma série de conteúdos. E basicamente já acontece bastante isso com uma série de conteúdos. Porquê? Porque são feitos para pessoas que estão disponíveis para ver. Quer dizer, se eu estou a fazer televisão em direto às 11 da manhã, quem é que está disponível às 11 da manhã para ver televisão live, no momento? São as pessoas mais velhas, são as pessoas eventualmente desempregadas e inativos, mas são essas pessoas que são as que têm menos interesse para os anunciantes, não é? Ok? Por isso é que o meu artigo que saiu ontem de crítica de publicidade era precisamente sobre os anúncios que se vêem hoje nos canais, que são de aparelhos auditivos, suplementos alimentares, cadeiras elétricas para pôr nas escadas e outros tipos de produtos para os mais velhos, não é? Um dos anúncios diz mesmo, receba, que é produtos auditivos, receba o catálogo gratuito se tiver mais de 60 anos. E isto está nas televisões também generalistas. Portanto, é um processo que se calhar é imparável. O que é que pode acontecer? Pode acontecer que, de facto, a televisão deixe de dar, deixe de ser um negócio rentável, e então tem que fechar. Quer dizer, tem que fechar, tem que passar a ser outra coisa que não sabemos o que é. Não é? Porque está a ser muito difícil criar conteúdos que atraiam, que sejam transversais, não é? À parte do futebol, que depois os Amazones e não sei o quê podem roubar e comprar os direitos. Está a acontecer em todo o mundo. E em Portugal, não é? Também a Nós e a Mel já estão nisso. À parte esses conteúdos transversais, o que é que há? Coisas mais
frívolas, concursos de talentos, divertidamente, em que as pessoas são hipnotizadas. Portanto, que aquilo é quase freudiano, o programa novo da SIC é quase freudiano, porque estão a querer hipnotizar a audiência, não é? Okay? Por favor, fiquem a ver-nos. Não querem, então vamos hipnotizá-los. E então hipnotizam pessoas no palco e é uma espécie de tentativa de hipnotizar as pessoas em casa, não é? E depois utilizam o velho comédia slapstick há 100 e tal anos, que é tirar bolos. No Divertidamente, esse programa de hipnotismo, uma das pessoas atirava pizzas para a cara das pessoas na audiência. Enquanto na RTP havia um tipo que punha espuma de banho na cara de pessoas. Portanto, quer dizer, que é a comédia básica que o cinema desenvolveu a partir de 1909. A audiometria não é um achómetro. A audiometria é uma sondagem 24 horas por dia das pessoas que veem televisão. E, portanto, é uma amostra que é representativa do universo. Portanto, no caso da população, neste caso, da população portuguesa, com 4 anos ou mais. Pronto, portanto, não é achómetro. Pode depois ser mal feita ou bem feita, e já houve momentos em que foi mais mal feita do que bem feita. Mas vamos aceitar que é uma amostra representativa da população portuguesa com 4 anos ou mais e que faz a medição corretamente. Faz a medição de quê? Faz a medição do que é suposto fazer, que é a utilização dos televisores. Dos televisores. Não é a utilização de outros equipamentos. Portanto, tudo o que é consumido nos televisores é registado pela audiometria. O que é consumido nos televisores? Em primeiro lugar, os canais de televisão, mas também depois as boxes que permitem ver programas dos últimos 7 dias e também se o miúdo ligar a consola, o miúdo ou o adulto, não é? Ligar uma consola de jogos ou ligar um DVD, isso também fica registado e também é medido, embora não conte, digamos assim, para o campeonato, vai para outros, uma categoria outros, também é medido. Pronto, portanto, podia medir mais a audiometria, podia, só que é preciso ver quem é que paga, não é? Quem paga são, em primeiro lugar, os canais generalistas. E o que eles querem medir é aquilo. Em relação a outras medições na internet, também há medições de consumos de televisão na internet. Não é? Nós sabemos que há não sei quantos, o acesso à SIC é maior ou menor que o da RTP na internet e da TVI, por fora. Agora, todos os números de audiências da internet são válidos, todos eles têm uma margem, digamos, de subjetividade, que é que critérios é que são, por exemplo, esses dos 11 segundos para medir no YouTube ou no Facebook ou o que for o acesso. Vamos aceitar que são critérios que estão certos, não é? Mas têm um problema, é que não são amostras representativas, não é? Okay? Portanto, os operadores, televisão ou o que for, têm interesse em saber, e os anunciantes têm interesse em saber, das pessoas que viram, quantas é que vão ao supermercado, basicamente, não é? Se for de brinquedos, quantas é que foram as crianças que viram o anúncio? Se for de produtos auditivos, quantos velhotes é que viram? E as medições na internet até agora não têm permitido isso. Nem as da internet, nem, por exemplo, a dos operadores de cabo, não é? A NEO e a NOS sabem, não dizem, mas sabem quantas pessoas é que estiveram a ver, não é quantas pessoas estiveram a ver, quantas boxes estiveram ligadas no canal X, no canal Y, no canal Z, durante quanto tempo, etc. Têm essa informação. Mas não nos sabem dizer quantas pessoas e quem eram, não é? Na box tal, na minha casa, podiam estar 10 pessoas porque eu estava a dar uma festa, ou podia não estar ninguém porque eu esqueci-me da box ligada, não é?
Portanto, essa informação não é disponibilizada, porque não é possível obtê-la pelos operadores. E, portanto, os anunciantes precisam de saber quem é que vê, se é homem, se é mulher, se é chamada dona de casa ou responsável de compras no lar, de que idade é e de que grupo sociodemográfico, isto é, classe social, basicamente, é que a pessoa pertence. E isso, uma amostra representativa dá essa informação, caso da audiometria, e outras formas de medição na internet, fantásticas, das boxes, fantástica, quer dizer, é fantástico saber que teve 1 milhão de boxes, por hipótese, ligado, ou 500 mil boxes ligadas no canal que eu dirijo. Fico muito contente, não é? Se eu tiver acesso a essa informação, porque é uma informação do universo. São 500 mil boxes. Mas eu não sei se essas 500 mil boxes correspondem a 500 mil pessoas, a 1 milhão, homens, mulheres, etc, etc. Já há medições que incluem isso. Eu sei que em Portugal já estão a fazer medição de conteúdos na internet com amostras que são depois amostras muito grandes, em que sabem quem são as pessoas, se é homem, se é mulher, se é de que idade, etc. E que depois podem ser estratificadas para corresponder aos grupos sociodemográficos e ao universo e poder saber mais informações sobre quem é que acede aos consumos. E certamente é por aí que se vai, não é? Mas é preciso saber quem são as pessoas. Não só a quantidade, mas quem são. A minha visão é um pouco, quer dizer, não é exatamente otimista. Não quero classificá-la como otimista, mas se calhar pode-se classificar. E que é o seguinte, é que as pessoas, os seres humanos, nós precisamos de estar em sociedade e na sociedade. E, portanto, se esses miúdos que me referiu não estão a acompanhar o processo político, é porque não precisam também. Não é só porque não querem e porque os políticos não chegam a eles. É porque eles também não precisam. Não é? Basicamente, estão satisfeitos por alguém ou resignados por alguém decidir por eles. No dia em que eles acharem que têm que ser eles a decidir, pois, então nessa altura vamos vê-los em manifestações, vamos vê-los participarem mais, não é? Não há hipótese. A sociedade humana já existiu antes das tecnologias atuais, não é? Às vezes as pessoas que falam das tecnologias do momento e que depois desenvolvem essas teorias deterministas, esquecem-se de que houve alturas em que se tocava o sino da igreja ou se calhar se subiu ao minarete da mesquita para chamar as pessoas, não é? E em que o rei mandava uma pessoa que lia um papel, não é? Que às vezes nos filmes do Robin Hood, mas que também houve em Portugal esse tipo de comunicação, não é? E era preciso essa comunicação. Portugal nasceu sem a internet, acho eu, não é? E formou-se, e mesmo que a notícia demorasse meses, como às vezes demorava da morte do rei, ou da ocupação por Espanha, ou como fosse, o país manteve-se, não é? Porque há outras formas de comunicação, não é? E, portanto, em relação a esse determinismo, que horror, que agora os políticos não chegam às pessoas, então arranjem maneiras de chegar. Não é? Foi o que fez o quê? O Trump. Foi o que fez Trump. Que inventou, não. Utilizou a forma mais primitiva de comunicar do século XXI, que é o Twitter. Que é pseudo-interativa e que são 140, agora mais, mas na altura 140 caracteres, em que ele escrevia com uma linguagem tipo oral, não é? Como se estivesse a falar por escrito nos SMS que nós mandamos aos amigos, não é? Chegou às pessoas? Chegou. Soube chegar através do Twitter, não é? Que é uma forma de comunicação ainda possível sem contraditório, não é? Porque aquilo é quase, é que se chama uma bujarda. Pode-se pôr lá uma bujarda, uma bala, não é? Que se atira uma bala e depois não tem resposta, não é? E que não precisa desenvolver, não precisa de pensamento racional. E como ele não é muito atreito ao pensamento racional desenvolvido e à argumentação, o Twitter
Que moderno. É a coisa mais primitiva que pode haver. Aquilo comparado com os discursos na Grécia Antiga, na praça pública ou em Roma, ou até nas cortes, as discussões nas cortes medievais portuguesas, o Twitter é a coisa mais primitiva que há. Eu detesto o Twitter. E é verdade que o Kennedy foi com o fato certo, maquilhou-se, estava preparado para a comunicação através da televisão a preto e branco, enquanto o Nixon não estava, estava assuado, estava com um fato claro que não contrastava com o fundo, e portanto era cinzento claro com cinzento claro, enquanto o Kennedy estava, digamos, de cinzento, era um fato azul, portanto era cinzento escuro, contrastando com o cinzento claro do fundo na televisão a preto e branco. Não é? E depois não estava a suar porque estava maquilhado, enquanto o outro parecia que estava a suar. Não, porque não estão a usar, por simplesmente, ou praticamente não estão a usar. Julgam que a internet é como fazer jornais sem papel, não é? Comunicação de jornal sem papel, ou fazer tempos de antena, não é? Põem os tempos de antena na internet e acham que isso é moderníssimo, não é? E, portanto, isso não é comunicar, não é utilizar bem as possibilidades da comunicação pela internet. E, por outro lado, também há recurso, também os partidos também, ou pelo menos, que eu saiba, pelo menos um, também recorre a trolls, não é? Para comunicar, pelo menos no Facebook e no Twitter, não é? Utilizam perfis falsos numa campanha que é organizada, portanto existe uma estrutura num partido para fazer isso, com 40 e tal pessoas, se não estou em erro, espalhadas pelo país, e que são das juventudes, não é? Portanto, têm um grande futuro à sua frente, a fazer mensagens falsas de pessoas falsas, não é? Houve aqui uma altura, agora eles estão mais cuidadosos, houve aqui uma altura em que eu me divertia no meu espaço no Facebook a descobrir perfis falsos e depois entrava em diálogo com eles e eles, quase todos, porque, como sabem, a inteligência e a estupidez estão distribuídas de igual forma, seja por trolls, seja por outro grupo qualquer. E eles caíam, não é? E, portanto, eu percebia que eles eram trolls e, portanto, ia bloqueando os trolls, o que é uma perda para a comunicação daquele partido. Os comunicadores políticos, não é só uma questão de não estarem a utilizar devidamente ou a tirar partido da comunicação, das novas ferramentas de comunicação. É que os próprios partidos é que estão super envelhecidos. A maneira de ser, quer dizer, a sociedade evoluiu de tal maneira que os partidos, tal como eles são, apesar de serem ainda a organização absolutamente necessária, fundamental para a estrutura, para o funcionamento dos nossos regimes democráticos, os partidos estão completamente envelhecidos na maneira de serem. Não é por causa das pessoas serem novas ou velhas. Aquilo já não dá. Na sociedade atual, um partido como o PS, ou o PSD, ou o PCP, um Bloco de Esquerda, e o CDS até, todos esses grandes... Aquilo já não dá, já não está de acordo com a maneira como a sociedade existe. A sociedade civil, não é? E por isso não conseguem tirar partido das novas formas de comunicação, porque eles próprios são uma velha forma de comunicação. Isso está sempre. A democracia, acho que a nossa experiência é que a democracia está sempre em risco, porque existe sempre a possibilidade de haver tendências que agora já não é preciso dialogarmos, agora precisamos de uns chefes ou de um chefe e estarmos todos em sossego, deixá-los fazer o seu trabalho e nós queremos a nossa vidinha, festas, férias. E, portanto, muitas vezes as ditaduras são feitas com o consentimento popular. Não é?
Essa é que é a questão. Eu julgo que o perigo que pode haver é se acontecesse, haver ditaduras feitas com consentimento popular. E quando nós vemos as democracias musculadas na Polónia e na Hungria, por exemplo, vemos que são toleradas, não é? São desejadas até, não é? Ou o próprio Trump, não é? Perdão, o Trump menos, mas o Putin, quer dizer, apesar dos resultados serem falseados, certamente, existe uma grande parte da população russa que gosta daquele modelo. Pronto. Quando a população gosta do modelo, é muito complicado manter a democracia. Mas eu julgo que nós não temos esse problema. Temos um problema, de facto, de degradação, de abstenção, porque está tudo envelhecido. A forma do Parlamento funcionar, os partidos, não é? Porque é que a gente vê os novos movimentos sociais que ganham uma força enorme em alguns países, porque é uma forma de organização que é muito antiga, tem séculos, mas que está muito adequada à maneira de ser da sociedade atual e às formas de comunicação, incluindo internet e por aí fora. E depois tentam transformar-se em partidos. E depois às vezes falham. Nós estamos a ver, por exemplo, o Podemos, em Espanha, que nasce como um movimento social, populista, de esquerda, não é? E que está a sussurrar e a baixar nas sondagens, porque ao entrar no circuito dos velhos partidos, tornou-se um velho partido. Bem, acho que essas coisas tem que se perguntar às pessoas para saber. É importante fazer sondagens e grupos de foco para perguntar às pessoas coisas para perceber se elas estão mais hedonistas. É verdade que existem muito mais... Existe uma possibilidade de ser hedonista que não existia quando não havia internet, quando não havia tanto dinheiro disponível nas sociedades, quando não havia tantos concertos, quando não havia tantos automóveis, até patins para andar, não havia parques para nós irmos para os parques. Quer dizer, portanto, é-se mais hedonista porque se pode ser mais hedonista, mas eu não vejo isso. Vejo que, por exemplo, os meus alunos são pessoas que querem ter uma profissão, querem trabalhar, querem fazer um estágio profissional e depois gostam da atividade e trabalham muito nesses estágios. Depois as teses de mestrado atrasam muito. Como essa jovem que veio agora aqui entregar esses livros, não é? Porque teve num estágio e aplicou-se muito, não é? Portanto, não vejo muito esse perigo. Quer dizer, como as pessoas só comunicam o melhor de si, sejam as estrelas de cinema, sejam a vizinha que está no Facebook, eu tenho que me comparar com essas pessoas e, portanto, sinto-me diminuído, não é? E, portanto, o meu eu fica prejudicado, a minha autoestima fica prejudicada quando eu vejo, aquela emagreceu 3 quilos, é? Olha, aquele não tem barriga, aquele tem six-pack, aquele foi de férias para não sei onde, eu aqui, não sei, quer dizer, aquele publicou agora um livro, aquele fez não sei o quê, não é? Ele está com o cabelo tão giro, não é? Aquela e tal, não é? Portanto, mas isso é melhor falar com psicólogos. É aquilo em que o jornalismo se chama as fontes. Não é? Só que agora as fontes, em vez de terem apenas olhos e boca para falar, têm e mãos para escrever, não é? Têm também equipamentos que produzem documentos. Mas não deixam de ser fontes. E como a televisão precisa de imagens, é claro que as fontes que produzem documentos audiovisuais são altamente valorizadas e perseguidas para fornecerem as suas imagens, não é? Mas eu vejo isso como fontes. São fontes que fizeram. E como as imagens, em princípio, têm valor de verdade, não é? Sabemos que não é assim, mas em princípio têm e não há razão para disputar esse valor de verdade, assim, em 99,9% das imagens são usadas esses elementos como fontes.
Eu vejo só assim. Porque antigamente as pessoas falavam e telefonavam e escreviam cartas e essas coisas, não é? Eu, quando escrevi o meu livro sobre as tragédias na televisão portanto, vi todas as emissões sobre Entre os Rios, não é? Há um testemunho de uma senhora que morava junto da ponte e que estava a estender roupa ou qualquer coisa naquele domingo às 8 ou às 9 da noite e ouviu a ponte a cair portanto, ouviu um ruído e olhou para o lado e ainda viu os faróis do autocarro antes dele se afundar. E, portanto, fez uma descrição absolutamente notável do que tinha presenciado, não é? E eu passei a dar muito mais valor a esse tipo de testemunhos, porque era um testemunho de fonte em registro audiovisual, só que a senhora não tinha gravado, não é? A diferença é que esta senhora, o depoimento dela, muitas vezes, é substituído já por imagens de telemóvel, não é? Já agora, eu digo sempre aos meus alunos que quando fiz a filmarem, para filmarem com o telemóvel assim, em vez de filmarem assim, que é para ficar de acordo com o ecrã televisivo, que é uma coisa muito irritante, não é? Está sempre mal. Mas sabe que já há formatos de 16 por 9 vertical. De 16 por 9 vertical. Há um é? estúdio que está a fazer séries, é um estúdio francês que está a fazer séries de televisão. Para vender em 16 por 9 vertical, para se ver assim? Sim. É esquisitíssimo, mas Se calhar. também prefiro. Why not? Porque não? Não, mas quer dizer, mas isso é para ver no telemóvel, não é? Sim. No princípio, não é? Será para ver o telemóvel. Porque se for para ver num ecrã retangular deitado, não fica muito pequeno, não é? Como as imagens dos telemóveis. Quando são depois, põem aqueles ecos visuais nessas imagens. Não é? E, portanto, se eu falar muitas vezes de um produto qualquer, a seguir aparece uma publicidade, ou ele aparece no Google, ou no Facebook, ou o que for. São os riscos inerentes, não é? Antes do 25 de Abril também tinha que ter cuidado para não falar muito alto sobre determinados assuntos, não é? Podia haver um buff na esquina, não é? Portanto, basicamente, estamos sujeitos às mesmas situações sempre. Eduardo. Ou se aceita ou não se aceita. Exato. Se aceita viver neste mundo, é melhor estar em paz e sossego, não é? Eu, por via das dúvidas, tapei a câmara do meu computador e às vezes desligo o telemóvel se preciso ter uma conversa mais, como a fonte, por exemplo. Netflix tive, depois fiz como muitas pessoas, vi o máximo possível em 3 meses e depois desisti da assinatura. Não é? Até porque em Portugal tem muito menos conteúdos do que noutros países. Se não tivesse que ver televisão, via bastante menos conteúdos televisivos, lia mais livros, via mais filmes e se calhar fazia consumo de série em binge-watching e essas coisas, seguramente. Mas, quer dizer, não tenho nenhum desprezo nem ódio pela televisão, nem pelos seus conteúdos mais prosaicos, nem pelos seus talk shows, não tenho preconceitos classistas, nem chamados de gosto em relação a isso, porque são feitos para um determinado público, há programas que não são feitos para pessoas como eu e há outros que são feitos para pessoas como eu, não é? O gosto não pode intervir na atividade de um crítico, acho eu. Quer dizer, se todos fazem a mesma coisa, é porque existe, digamos, um consenso tipo trust, de que ganham mais todos em vender pacotes grandes com coisas que não interessam às pessoas do que oferecer só a internet ou só a televisão. Aí não vejo problema, pois as pessoas pagam essas pessoas pagam os canais e depois não os veem. Tudo bem. O que é interessante é que essas pessoas que têm só a internet já arranjaram formas alternativas de sociabilidade, não é? Porque
Bem, para já, tipo Netflix, há uma que assina e depois dividem o preço e há acesso, através daquela assinatura, existe o acesso em casas diferentes. Mas depois o que é interessante é que há grupos de amigos, grupos de pessoas, que se reúnem para discutir séries da Netflix. Isto é, toda a gente via a Gabriela, por exemplo, e falava da Gabriela. E agora as pessoas fazem a mesma coisa porque precisam de falar umas com as outras, basicamente. E, portanto, veem a mesma série, eu vejo a mesma série que o João, porque somos amigos e temos que falar de alguma coisa e temos que sociabilizar coisas, e temos que encontrar pontos de comuns para conversar, não é? E, portanto, também já falei com jovens, os tais que já não veem televisão, que me disseram assim, eu quando descubro uma coisa muito gira na internet, ou no Netflix, ou no YouTube, a minha tendência imediata é falar logo aos meus amigos, ou escrever-lhes e dizer, tu já viste não sei o quê? Porquê? Porque a pessoa não quer estar sozinha no mundo, não é? A coisa mais horrível para o ser humano é estar só, não é? Okay? E, portanto, estão só na internet, mas essa autonomia acrescida convive com uma necessidade de ser um ser sociável e de falar com pessoas sobre essas coisas. Agora, não sei até que ponto é que esta sociabilidade se pode desenvolver a ponto de matar a televisão generalista, broadcast. Para já não vejo isso.